Bom dia a todos, muito obrigado. Agradeço à Câmara Municipal o facto de ter organizado este importante colóquio e saúdo a todos. Estive a cortar vários parágrafos à minha comunicação para que não demorasse muito tempo. Intitulei-a "O Espírito Santo é a semente de ouro dos deuses". Uma voz única, insólita e original surge vibrante quando o que sobra das montanhas dissimula tigres que passeiam em cidades adormecidas. Então, as harpas de cordas afinadas aguardam no tempo da sinfonia o momento para serem tangidas. Normalmente, são as mulheres as tocadoras de harpa. É pela lucidez dos chamados insensatos que o pensamento vibra em palavras, permitindo voos à esperança, desembarcada na harmonia e levada na abundância do amor. Mesmo quando todos recusam utilizar este vocábulo, substituindo-o por águas cristalinas de eterna inquietação, levantadas e transformadas em nuvens, ribeiros escorregadios, rios caudalosos e no imenso oceano que, ao contrário do que apregoam, nada separa, tudo une. Assim nasceste, Natália, como um pássaro que aclama tigres. As túnicas das aves exalaram a aurora que me traz aqui, com inéditos, que são rosas pelos ares, a sarar as feridas desta cordilheira de sombras, a reavivar a luz do teu pensamento, debruçado sobre a libertação alcançada pela idade pentecostal. Se me permites, Natália, distingo e honro também a tua mais competente estudiosa, a que a vida, sabedoria e inteligência dedicou por generosidade e compromisso à tua obra. Evoco a gratidão que as letras portuguesas devem a Ângela de Almeida. Depois desta justíssima referência e exaltação, cumpre-me discorrer, enunciando a ideia da Trindade Divina, criada por Joaquim de Fiora, que originou uma teoria para a história da humanidade, explicada em 3 idades, a partir de movimentos milenaristas. Assim, se tenta explicar a história a partir de uma concessão evolutiva de Deus eterno, trinitário e único. O tempo do Pai, relacionado com uma tarefa fundamental de criação e organização do mundo, onde ocorre a passagem de uma realidade caótica para uma natureza organizada, antropocêntrica, em que o homem surge como gerado à imagem do seu Criador. Segue-se a idade do Filho, que corresponde ao tempo de Jesus Cristo e da importância da sua doutrina de igualdade e fraternidade universal entre os homens, que se propõem conquistar na terra uma vida plena e justa e eterna no céu. Natália Correia refere, num documento inédito, manuscrito e datiloscrito, a doutrina joaquimista proclamava a presença do Espírito na história divina em 3 idades. A do Pai, a da lei de Moisés, que acabava com Cristo, cuja história vinha narrada no Antigo Testamento. Era a idade da servidão. A segunda idade, a do Filho, começava com Cristo e correspondia ao Novo Testamento. Era a idade da obediência filial que terminaria com o advento do Espírito Santo. Nesta terceira idade, que seria a de liberdade, o Espírito Santo viria substituir-se ao poder da Igreja corrupta e decadente. O seu Evangelho seria o livro de que São João fala no Apocalipse, o Evangelho eterno. Fim de citação. Continua a autora. O prestes João é, por conseguinte, o Senhor universal, que na terceira idade da doutrina joaquimita consubstancia a fraternidade planetária, exposta no Evangelho eterno, anunciado por São João no Apocalipse. A coroação significa um mandato de caráter superior para exercer simultaneamente funções espirituais e reais em contacto com o princípio do Senhor universal.
A mensagem exposta neste Evangelho, cerne do culto do Espírito Santo, constituído, graças à Rainha Santa Isabel e à devoção máxima do povo português, durante os séculos XIV, XV e XVI, o prólogo religioso dos descobrimentos. A palavra paz, implícita no Evangelho do amor, no culto do Espírito Santo, que na Rainha Santa Isabel teve uma excelsa mediadora do culto mais alto da sua doutrina, o crescimento espiritual do mundo. Fim de citação. Joaquim de Flora antecipou a chegada de uma terceira idade, como anunciaria Jesus e aos evangelistas a idade do Espírito Santo, que, tal como fora anunciado por Cristo, seria a idade da libertação. Era preciso que ele se fosse para que viesse aos homens o Consolador, para que o Espírito baixasse e se estabelecesse e com ele viesse o império da fraternidade e uma rede de amor envolvesse o mundo inteiro e o fogo criador, supremamente livre, determinado a todo o homem, a mesma explosão inventiva e reveladora que dera origem ao universo. Numa canção popular brasileira, diz assim: no estandarte vai escrito que ele voltará de novo, que o rei será bendito, ele nascerá do povo. Como reitera Agostinho da Silva, se o povo português já não estivesse preparado para adotar com entusiasmo o culto do Espírito Santo, ele teria sido apenas uma das muitas moedas que têm aparecido na história da cultura portuguesa, feita, pobre dela, muito mais da resistência em fluxos externos do que do pleno florescimento das suas possibilidades internas. Fim de citação. Realço ainda, há que disciplinar o processo de produção e de distribuição de forma a chegar-se a uma economia comunitária, acrescentando Agostinho da Silva. O que a Europa trouxe para Portugal foi uma economia capitalista, uma economia de luta. Ora, muito melhor é uma economia de convivência e de cooperação comunitária, de autonomia municipalista, com uma distribuição mais equilibrada da riqueza. Fim de citação. A idade do Espírito Santo não nega nem o Pai, nem o Filho. Antes, fortifica-se no seu amor e revela-se como o tempo redentor daquilo que mais obscuro e decadente existiu nas idades antecedentes. Num fragmento de um documento inédito, Natália Correia afirma: defenderá então a urgência de dar por concluído este tempo histórico com séculos e dogmas de sangue, de crucificação. Proponho a descrucificação como condição para alcançar a ecumenicidade pentecostal. Fim de citação. Natália Correia preconiza o fim da crucificação da humanidade trazida pela idade de Cristo, a segunda idade, a idade do Filho, através do amor do fogo pentecostal. Apenas ele capaz de divinizar o ser humano, que deste modo não necessita já de uma relação de dependência com qualquer igreja, antes liberto pelo fogo do amor, pode dissipar todas as antinomínias existenciais e coroar-se a si próprio. Fim de citação. Natália Correia, em uma estátua para Herodes, afirma: na primeira idade, o Pai encarna em Abraão. Este dispõe-se a sacrificar a Deus o seu único filho, Isaque, satisfazendo os desígnios do reino do Pai, que abençoa ao seu servo, a sua semente e as suas riquezas. Na segunda idade, o Filho encarna em Jesus. Os guardiões da lei que serve o Pai são vexados pela sabedoria da criança divina e afirmam-se os direitos imprescritíveis do menor. Na terceira idade, Deus encarna em todos os homens. É o fim da mediação sacerdotal e a apoteose da espiritualização. Fim de citação. Natália Correia, nessa obra, continua a denunciar a leviandade criminosa dos que,
cito, manipula o mundo, colonizando e exterminando povos, jogando ao armamento, traficando órgãos, ceifando a vida a mulheres, a homens, a crianças, num tabuleiro de xadrez. Neste e noutros ensaios sobre a condição humana, Natália Correia defenderá uma teoria salvítica, o espírito, porque entende que é urgente dar por terminada a idade do filho, assente no cristianismo, que sustenta a civilização ocidental, criador do conceito do mundo-lugar, da imperfeita morada, da mortandade, simbolizada na morte de Jesus Cristo, por oposição ao reino perfeito e metafísico de Deus, o Pai, um reino no masculino, castrador da mãe-mulher e distante dos filhos. A humanidade que assim se negligencia. Fim de citação. Mais uma vez transcrevo o pensamento de Natália Correia. Nos Açores está a reserva da tradição paracletiniana, vivida em Portugal de forma intensa até ao século XVI. Esse espírito de rebeldia, entre aspas, que promovia a igualdade entre as classes contra os hierarquismos e as opressões sociais. Na visão da assunção da idade do espírito feminino, Natália Correia recusa todas as mediações hierárquicas que são, no seu entender, uma marca do machismo que domina a nossa cultura ocidental. Natália Correia une o legado espiritual de Joaquim de Flora ao mistério da conservação do culto do Espírito Santo nos Açores, percorrendo nas páginas do seu diário, numa escrita livre, as reflexões de outros autores, legando-nos o seu pensamento sobre o culto pentecostal num diário que, até ao momento, permanece inédito e do qual, como uma instância responsável e principal, deixo algumas importantes passagens, ilustrando assim a própria autora, o que acima fica dito. Em suma, diz então ela, por entre a teologia, a simbologia e a história do culto do Espírito Santo, tenho por importante dar relevo à concreta inserção cultural e social do culto paracletiano numa sociedade que nisto está germinalmente preparada para entrar nesse reino histórico do Espírito Santo, profetizando pela heterodoxia pentecostal de Flora, talvez anunciado nos sinais de retorno nosso agrado, uma nova fé que o homem moderno possa aceitar, ou melhor, entender, na acessão espiritana que Pinheiranda Gomes assinala. A propósito, tratando-se de homenagear a mais inspirada e lúcida pensadora e poetisa portuguesa de todos os tempos, neste centenário em que Natália Correia merecia ser vestida de primavera, abrindo-se flores poéticas sobre o seu inigualável legado à cultura portuguesa, respeitando a sua memória, pois tudo quanto é importante conhecer na vida de um autor, começa e termina na sua obra. A propósito, lembremos as palavras de Natália Correia. Quem me quiser conhecer, leia a minha obra. Socorro-me ainda, e para finalizar, das palavras da autora, que a 22 de maio de 1987 escreveu no seu diário: se a má criação é uma fealdade moral, a fealdade é uma má criação física. E ainda, às 5 da manhã do dia 29 de maio de 1987, a reflexão escrita no seu diário, que ainda está inédito, dizia assim: a pureza das cores ao amanhecer, mostra caminho aos justos e afasta vendilhões. Termino com a última estrofe de um soneto de Natália Correia, que ilustra o tema sucintamente aqui por mim apresentado. Mãe prisioneira de palavras mortais, transmitido é o segredo, abram-se as portas, Deus incluso, falta de ser mulher. Morabeza, Natália, Morabeza.